Olá pessoal, aqui é o Flávio Hirai, eu sou médico oftalmologista da Vermais, da Clínica Vermais, e vamos gravar mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou aqui com pessoas especiais, obviamente com a nossa produtora, a Super Fátima. Fátima, vamos lá, o que nós temos hoje aí? Bom, hoje nós estamos aqui novamente com o Pode Ver Mais e como a gente está no mês de outubro, então nós vamos falar um pouco do Outubro Rosa. Então a gente está aqui com a doutora Paola, que ela mesma vai se apresentar, que vai contribuir com a gente aqui no Outubro Rosa. Olá, tudo bem? Meu nome é Paola Passos, tenho 40 anos, tive um câncer de mama agressivo na gestação, estava amamentando a minha primeira filha e é um prazer estar aqui com vocês e levar um pouquinho de informação a respeito de tudo, né? Legal, Que é um legal. mês bem emblemático. Paula, primeiramente queria agradecer, nós que agradecemos aí você que se deslocou para estar com a gente aqui. E você tem uma história muito bacana, mas nós não vamos contar a tua história agora, nós vamos deixar para o próximo episódio o pessoal ficar curioso. E eu sei que você quis participar com a gente porque você tem algumas dúvidas, né, das coisas que aconteceram com você durante todo esse processo e que acaba envolvendo a oftalmologia, né? E eu queria saber de você, né, como é que foi esse processo, o que aconteceu para você estar aqui com a gente hoje. Eu fiz várias quimioterapias, né, até na gestação, e quando eu estava na segunda sessão de quimioterapia, eu comecei a ter um vermelhidão nos olhos, começou a coçar bastante. Aí eu fui no oftalmo, eu já sempre fui, tudo certinho, aí eu fui e ele falou que eu estava com uma bactéria, e que aí ele tratou com uma pomada, só que essa bactéria, ela me acompanhou até o final de gestação, ela ficou ali, sabe, sendo tratada e tudo mais. Então, doutora, eu gostaria de saber quais são os efeitos colaterais que tem em relação à quimioterapia e à visão. Essa é uma pergunta extremamente comum, né, Fátima, porque tudo que acaba envolvendo medicamentos, né, na verdade não só a quimioterapia, mas diversos medicamentos que nós tomamos, seja por via oral ou via endovenosa, que são os medicamentos sistêmicos, né, que não são diferentes dos tópicos, aquele que a gente aplica, tipo colírio ou uma pomada na pele, né, aqueles que vão para o organismo todo, muitos deles acabam tendo os efeitos colaterais. E alguns dos efeitos colaterais podem ser no olho, né? Na quimioterapia, em particular, talvez o efeito colateral mais comum seja o ressecamento dos olhos, né? A pessoa Sim. ficar com o olho seco. Sim. Esse é o mais descrito. E é um grande desafio para a gente, porque muitas vezes esse quadro de olho seco ele pode se reverter, né? Mas ele só vai se reverter se você suspende a medicação. Como eu disse, não só o quimioterapia, outras medicações pode ocorrer também. Mas aí você acaba suspendendo a medicação para melhorar. E, obviamente, num tratamento, especialmente num tratamento oncológico, você não tem como suspender Sim. a medicação, né? E o que você sentia? Eu sentia, meus olhos ficavam vermelhos, eu coçava bastante, não podia coçar, e eu sentia como se tivesse uma areinha, e ele Isso. sempre seco, e não adiantava eu passar o colírio, porque não resolvia nada. Então, aí eu fiz um acompanhamento com o oftalmologista, e ele me passou vários tratamentos, né? Um era uma pomada que tinha um pouquinho de corticoide com antibiótico, e eu passava um colírio antialérgico. Coçava também. muito o teu olho? Coçava, ainda coça. É normal continuar esses efeitos normal. colaterais prolongados aí? É normal. Então, o mecanismo, às vezes, é porque você acaba tendo realmente uma alteração da superfície do olho, principalmente das glândulas, né? A gente tem as glândulas que produzem lágrima e você tem as glândulas de gordura. A gente até falou no nosso episódio de olho seco, né, Fátima? Falou. E se você acaba tendo uma alteração, vamos dizer assim, mais permanente,
pode ser que você fique com esse olho seco, não diria para sempre, mas por um tempo bem prolongado. É o que está acontecendo comigo. Eu já parei a quimioterapia, tem mais ou menos. A químio tem mais ou menos 1 ano e 6 meses. Já a imuno eu parei em novembro, vai fazer 1 ano. E continua, sabe? Eu sempre tenho que passar um colírio antialérgico, um colírio para lubrificar. Sempre estão muito secos os meus olhos. E o que eu percebi também durante a quimioterapia é que meus olhos ficaram um pouco embaçados. E continua, é como se o meu grau tivesse aumentado. É normal o grau aumentar durante Então, o tratamento? você não necessariamente acaba tendo uma alteração de grau, tá? Que eu me lembre, não existe nenhum quimioterápico que faz mudar o seu grau, tá? O que acontece, e aí é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, o teu olho acaba ficando muito sensível, né? Então, mesmo você suspendendo o uso da medicação, o olho, por ser tão sensível, você ainda mantém esses sintomas. Como você não tem uma lubrificação talvez tão eficaz, né? A superfície do olho fica alterada e isso pode alterar a tua visão. Entendeu? Entendi. Porque eu falo que o olho é uma câmera, né? É uma máquina fotográfica, é um jogo de lentes. E a superfície ela precisa estar perfeita para o raio de luz entrar no olho e você enxergar bem. Então, qualquer alteração da superfície do olho faz com que você já enxergue um pouquinho borrado, né? Então, a falta de lubrificação, a primeira camada que a gente tem no olho é o filme lacrimal, é a lágrima. Um pouquinho que você tem de alteração da lágrima já pode até alterar a tua visão. A quimioterapia ela tende a ressecar toda a mucosa, né? E com isso os olhos ficam muito irritados. Isso. Nossa, ficam muito secos. E meus olhos continuam sempre secos. Com esse tempo ainda não ajuda. E, doutor, em relação, exemplo, eu tive um embaçamento durante o processo de quimioterapia. Esse embaçamento, ele continua, ele alterou um pouquinho a minha visão, sabe? E será que isso com o tempo pode melhorar? Ou será que é permanente? Eu acredito que melhora, tá? Dos casos que eu conheço, que eu já vi pessoas com esse tipo de queixa, né? Mas, assim, eram casos leves. Tinha uma alteração, mas não era uma alteração importante, né? A pessoa não tinha uma perda de visão. E depois do processo todo do tratamento, a gente via que realmente, aos poucos, tudo voltava ao normal. Tanto o ressecamento, quanto esse embaçamento que o pessoal falava. Eu acredito que vai melhorar. Ai, tomara. Nossa, para mim, eu confesso que está sendo uma surpresa, né? Saber que que a quimioterapia afetou os olhos. É comum isso, doutor? É comum. É bem comum, viu? Pessoal que pelo menos assim, nos casos que eu já acompanhei, e eu já acompanhei casos de pacientes em quimioterapia, não só de mama, mas de outros, assim, casos graves, né, e casos leves. E dependendo do quimioterápico, a gente vê até que ele é meio dose dependente. Dependendo da dose que você toma daquele medicamento, ele acaba sendo até pior. O sintoma chega a ser até pior. Existe algum tipo de químio que piora mais, outros menos? Eu não sou o expert em quimioterapia aqui, né? Mas foi bom até você perguntar, porque dentre os tratamentos, principalmente da mama, o mais famoso e o que mais estudado dentro da oftalmologia é o efeito colateral do tamoxifeno. Eu tomo tamoxifeno. O tamoxifeno é o que mais foi estudado e ele dá efeitos colaterais oculares, né? Principalmente no fundo de olho, principalmente na retina. Ele pode ter um acúmulo de algumas substâncias numa região que a gente chama de mácula, que é a região principal da visão. Então, por isso, o segmento ele precisa ser feito certinho, porque
dependendo da alteração que o tamoxifeno dá no fundo do olho, esse também pode ser irreversível. E esse tem uma implicação direta na visão. Eu acho que é o que deve estar acontecendo comigo, porque eu faço uso de tamoxifeno, né? E a imunoterapia também são medicamentos muito novos, ainda não tem muito estudo, né? Isso. Então, Exatamente. assim, eu tive inflamação com a imunoterapia na coluna, no intestino, e eu acho que isso também está acontecendo nos meus olhos, porque ele sempre está irritado, inflamado, sempre tem que entrar com tratamento, acompanhamento, assim, muito certinho, porque os meus olhos realmente estão muito sensíveis. Então, no tamoxifeno específico, é importante que o pessoal faça o segmento e muitas vezes a gente pede alguns exames para o pessoal fazer, né? Às vezes a gente pede uma tomografia e uma foto do fundo de olho, né? Isso a gente avalia a estrutura da retina, né? A anatomia da retina, né? Que é a estrutura. Mas muitas vezes a gente acaba pedindo alguns exames para a gente testar a função também da retina, né? O campo visual é um exame que pode ser pedido, que é um exame que é mais fácil de você achar nas clínicas, e também tem os exames que a gente chama de eletrofisiologia, que medem literalmente a função da retina. Então, esses exames complementares também ajudam a fazer não só o diagnóstico, mas principalmente o segmento. Quando a pessoa vai iniciar o tratamento, muitas vezes o oncologista ou o gineco, quem vai fazer o segmento, eles mandam para nós para a gente fazer aquela primeira avaliação, né? E fala, ó, pode começar, porque aí a gente já tem uma base inicial para poder seguir. Um outro medicamento que não é oncológico, que a gente faz esse mesmo segmento, é a cloroquina, que é muito utilizada em doença reumática, né? A cloroquina e a hidroxicloroquina. Então, eles utilizam muito em doença reumática e a mesma coisa, ele dá alteração no fundo do olho e a gente faz esses exames para liberar. E a cada ano as pessoas vão lá para a gente fazendo segmento, né? Então, eu acho que é importante as pessoas que forem se submeter a algum tratamento desse, fazer o segmento oftalmológico também, né? Não Sim, só dos outros, mas certeza. o oftalmológico também, porque... E uma coisa que você falou, Paulo, é o seguinte, a quantidade de medicamento que se lança hoje no mercado é muito grande. E é muito rápido. E é o que você falou, a gente não consegue estudar tudo ao mesmo tempo. Eles estudam basicamente os efeitos colaterais principais e do tipo, vai funcionar, não vai funcionar, não vai matar a pessoa. Deu certo? Beleza, então vamos começar a tratar. E aos poucos eles vão aí descobrindo os efeitos colaterais, né? Exatamente. Tem muito efeito colateral que você descobre no que eles chamam no pós-marketing, né? Depois que você lança o medicamento no mercado. A gente tem um exemplo clássico, que é um anti-inflamatório que foi lançado no mercado, os estudos não mostraram nada, mas aí depois, com ele no mercado, eles observaram que ele aumentava o risco cardiovascular, e ele foi tirado do mercado. Então, muitas vezes acontece isso, né? Muitas vezes acontece isso. O que mais que você teve de sintomas assim, Paulo? Alguma coisa fora o embaçamento? Dor nos olhos. Bastante dor no começo. E ficava vermelho? Vermelho, coçava, e tinha a sensação que era tipo uma areinha nos olhos. Como que chama? Parece conjuntivite. 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 Isso aí provavelmente... E às vezes juntavam uma secreção branquinha. Isso é da ressecamento. Ele dá esse sintoma, exatamente sintoma. Não é um processo inflamatório, assim, importante do olho, que o olho está inflamado, mas é a superfície. E aí ele dá justamente esse sintoma. Esse sintoma de que tem algum cisco no olho, toda hora, né? Incomoda. Sim. E o olho fica irritado, vermelho, às vezes lacrimeja bastante também. O meu oftalmologista falou, Paola, você não pisca o olho direito. Eu falei, existe isso? Existe. Existe. Nós falamos sobre isso, né? O piscar é um dos mecanismos mais importantes que a gente tem dentro do sistema ocular. Justamente porque a cada piscada que você faz, que você dá,
existe essa troca da lágrima da superfície. É a forma de oxigenar a superfície do olho, para você ter ideia. Tá? Então, toda vez que a gente pisca, a gente faz essa troca do filme lacrimal, a gente revigora o filme lacrimal e aí a superfície vai bem. A superfície do olho é um capítulo à parte dentro da oftalmologia. Ela era muito negligenciada. Ela sempre foi. O pessoal sempre ficava preocupado com a catarata, com o glaucoma, com a retina. Mas de uns tempos para cá é um capítulo à parte. Ela é muito estudada hoje. Né? E todo esse processo do ressecamento do olho, ele afeta muito. E aí, consequentemente, dá esse sintoma e às vezes pode afetar até a visão. Sim, Entendeu? é o que está acontecendo comigo. Em relação a pacientes que já têm problemas pré-existentes antes da quimioterapia, tipo glaucoma, enfim, um grau muito... A quimioterapia, ela pode aumentar um grau Então, ou pode prejudicar muito em relação a doenças pré-existentes? eu acho que aí, na verdade, é assim, ó. Quem já tem uma doença e sabe que tem uma doença, tem até uma, entre aspas, uma vantagem, porque esse vai procurar oftalmologista de verdade. Isso é verdade. É verdade. Não vai esperar ter alguma coisa diferente para procurar. Então, ele é uma pessoa que já está acostumada a ir no oftalmologista. De efeitos colaterais descritos em pessoas que estão em tratamento de quimioterapia, e é independente qual tipo de quimioterapia, em termos gerais, você pode ter a queda do cílio. Ah, sim, eu tive. A queda do cílio. Cílios. Sobrancelha, cílio e O cílio. cabelo só não caiu porque eu usei a touca, mas o resto tudo caiu. Então, cílio o pessoal negligencia muito também e é um sistema de defesa muito importante do olho. Né? O Sim. primeiro sistema de defesa é o cílio, com a pálpebra. Então, a queda de cílio pode ocorrer. Você pode ter inchaço das pálpebras também. Tive muito. Você tem esse quadro do olho vermelho. E existe descrito, em alguns casos, desenvolvimento de catarata, que é mais raro. A catarata a gente vê muito nas pessoas que são submetidas à radioterapia, mas uma radioterapia que é próxima ao olho. Isso, no rosto. Tá. Então, se tiver um... Porque aí a irradiação acaba pegando o olho e opacificando o Pode. cristalino, pode desenvolver a catarata. E existe também algumas descrições de complicações da retina por causa de quimioterápico. Né? Parece que já tem casos descritos de pacientes que desenvolveram algumas hemorragias da retina. Nossa. E hemorragia da retina é um problema, porque ela pode ser leve, mas ela pode ser mais grave. E dependendo do lugar da retina onde sangra, você pode ter um comprometimento menor ou maior da visão. Né? Então, o que eu li ultimamente sobre esse assunto era mais ou menos isso, né? Esses são os mais comuns. O glaucoma em particular, eu não vi nenhuma relação assim muito importante, porque o glaucoma é o aumento da pressão, né, que pode ocorrer no olho e consequentemente a alteração do nervo e você perde muito campo de visão, né? Então, mas eu não vejo assim muita relação. Tá. E em relação a tratamentos, doutor, no meu caso, o que o doutor indicaria que seria mais o que seria mais indicado nessas situações? Então vamos lá, para a gente fechar aqui. Se você for submetido a um tratamento quimioterápico ou um tratamento oncológico em geral, acho que a primeira coisa é passar no oftalmologista para fazer um check-up, vamos dizer assim. A gente vai ver como é que estão as condições do seu olho, tudo isso daí. O tratamento, Paula, depende muito do teu sintoma. Sim. Do que você tem e o quanto isso te incomoda, tá? Como eu disse, o ressecamento talvez seja o efeito colateral mais importante, mais comum. E aí, não tem jeito. Se é um quadro mais leve, hoje, a gente tem um arsenal muito grande, principalmente de colírios. Principalmente os colírios que não tem conservante. E com isso você consegue utilizar esses colírios com uma frequência muito grande. Você pode usar cada hora.
se precisar. Sim, eu tô usando um que não tem conservante. Antes Que não eu tenho, existia abro e aí naquele dia eu preciso usar ele, é meio isso. Você usa o pequenininho. flaconetezinho, né? Então, esses colírios antes não existiam aqui no Brasil, né? Então, esses colírios sem conservantes são bons justamente porque você pode ter uma frequência de uso muito alta, né? Você pode usar cada hora, cada meia hora, quantas vezes você precisar, tá? Às vezes você tem alguma terapia adjuvante, né? Tipo, tomar óleo de linhaça ou ômega 3, que ajuda também para olho seco, né? Ah, é? E também, se precisar, a gente pode fazer alguma coisa mais, não diria cirúrgica. Você pode ocluir ponto da lágrima para reter mais lágrima, tá? Isso pode até ser de forma reversível, temporária, tá? Só para melhorar esse sintoma aí. Agora, se você tiver alterações mais importantes, como eu falei, uma catarata ou alterações da retina, aí a gente precisa realmente ter uma intervenção um pouco maior, né? E suplementação, vitamina A ou qualquer outro tipo de suplementação que melhoraria a visão? A suplementação, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala, principalmente em oncologia, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque existe aquele mito que você der vitamina, você vai dar vitamina pro tumor também, entendeu? Existe esse mito, né? Eu não sei se ainda existe, mas eu acho que aí é importante que o oftalmologista trabalhe muito próximo do médico que está acompanhando. Eu tive um caso muito grave na minha carreira e eu lembro que chegou um momento, na verdade, no primeiro dia que a pessoa veio me consultar, eu já peguei o telefone e liguei para o oncologista dessa pessoa e conversei, né? Porque às vezes você quer prescrever alguma coisa a mais, mas você precisa entender em qual momento que aquela pessoa está no tratamento dela para ver se você pode ou não. Tem que ser uma coisa multidisciplinar. Sim, com certeza. Em prol do paciente, né? É. Todo mundo ali interligado, né? É. Conversando e É isso aí. E em relação a lavar os olhos, qual é a maneira certa e qual o tipo de sabonete ideal para isso? Então, ótima pergunta. Porque toda semana eu falo pro povo não colocar soro fisiológico dentro do olho. Entendeu? Porque assim, o globo ocular, ele só vai ser lavado, de fato, se cair alguma coisa dentro dele. Principalmente se cair alguma substância. E aí você vai lavar com o que tiver na frente, tá? Pode ser soro, pode ser água da torneira, da mangueira, o que você tiver. A limpeza dos olhos, principalmente das pálpebras, que é o que a gente limpa, ela pode ser feita com água normal, água morna, que ajuda bastante, tá? E se você quiser usar algum tipo de produto, o que a gente sugere é um shampoo neutro. Qualquer shampoo neutro, shampoo de criança, né? Eu uso Johnson, Isso. nem sei se posso falar a marca. Não, não tem problema, que eu uso conhecido. Johnson, né? E aí eu faço bastante espuma, eu passo na mão, faço bastante espuma e vou com o dedo bem leve, Isso. esfregando assim os olhos, Depende né? muito da finalidade também, Paula. Uma das formas de você limpar é assim. Dependendo do que você tem, às vezes o dedo não é o melhor método, às vezes é melhor um cotonete, por exemplo. Né? Porque se tem pessoas que têm muita alteração de gordura na pálpebra, às vezes o cotonete ele é mais eficaz do que o dedo. Então, eu tenho essa alteração, eu tenho mais gordurinhas aqui, né, na parte de baixo dos olhos. E aí eu faço isso e lavo os olhos, né? E o que eu percebo? Uma irritação maior pós-lavagem, sabe? Então, ultimamente eu ando, ai meu Deus, eu lavo, não lavo, porque aí eu tenho que correr para colocar colírio, para dar uma amenizada. Eu acho que isso é bem interessante, porque você realmente tem que ir tateando para ver se isso acaba não prejudicando, porque o excesso também prejudica. Sim. Né? Mas assim, não tem nada... O que eu falo não coloca... No olho não coloca nada, é só colírio. O que entra no olho é colírio. Tá bom? Tá. Bom, eu acho que
Foi bem esclarecedor, né? Por hoje, acho que assim, para quem está acompanhando aí, a gente aprendeu muita coisa que eu confesso que para mim eu não sabia e eu acho importante, porque nós estamos no mês de outubro, né? E você que está acompanhando, acompanhe as nossas redes sociais, da Clínica Ver Mais, no portal JJ e a rede social da Paola. Qual é, Paola? É arroba? Arroba. Arroba Paola_Passos. Então aí Isso. Vamos seguir a Paola vamos também, né? seguir a Paola, que ela tem muita coisa interessante para falar para gente. É Muito isso aí. obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, Até. Paola. Imagina, obrigada.